Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência e fica com a gente até o finalzinho deste programa, porque hoje nós estamos recebendo Maria José, ela que é diretora geral da Faculdade Boas Novas. Maria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Amazonas Acontece. Obrigada, Kelly. É uma alegria estar aqui com uma jovem tão simpática, num programa tão bacana. A honra é nossa. Quero agradecer a você, toda a produção e a casa pelo convite. Ai, muito obrigada. Então vamos começar a abrir a nossa entrevista falando um pouquinho da sua formação. Então, pois é. Eu sou amazonense de coração, cheguei no estado do Amazonas exatamente com a intenção de vir estudar. Morava no interior do Pará, não sou paraense, mas morava no Pará e o meu irmão casou com uma amazonense linda como você. Ah, obrigada. E disse, eu vou lhe levar para estudar. Veio para Manaus para estudar, então? Vim para estudar, exatamente. E agradeço muito ao Amazonas porque... foi a terra que me acolheu e toda a minha formação. Comecei estudando no IEA, que hoje é uma escola de referência, né, no Instituto de Educação do Amazonas. Depois fui para a Universidade Federal do Amazonas, fiz pedagogia, fiz estudos sociais, sou formada em ciências teológicas também e administração, com mestrado em biologia urbana e doutorado em teologia. Então, é uma formação bem multidisciplinar, né? Que trajetória, hein? Pois e há quanto tempo na direção da faculdade? Então, a Faculdade Boas Novas é um projeto que... a faculdade em si, ela foi credenciada pelo Ministério da Educação em 2005. Mas a história da educação, porque ela começa com o curso de Ciências Teológicas. Então, eu sempre lembro que a história dela não começa em 2005, e sim há 45 anos atrás com o IBADAN, que é o mantenedor. O Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Estado do Amazonas formava pastores e oferecia cursos de aperfeiçoamento para esses líderes que moravam tanto aqui na capital quanto no interior, há 45 anos atrás. E só em 2005, né, a instituição, a mantenedora, que é a IEADAN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que é a mantenedora da faculdade, sentiu a necessidade de ampliar e buscar o status acadêmico para o próprio curso de teologia. Então, em 2005, a faculdade recebe o credenciamento do Ministério da Educação para oferecer o curso superior de Ciências Teológicas. E eu estava lá desde o início, desde o princípio, na confecção dos projetos. Toda a confecção dos projetos pedagógicos do curso, PDI da instituição. Então, é uma história de 20 anos com a faculdade, mas que ela remonta aí toda a história do IBADAN. Então, na instituição, né, aí eu já estou há 45 anos. Nossa, muitas histórias. Muitas passou histórias. Por todos os caminhos ali. E hoje, quais são os cursos oferecidos pela Faculdade Boas Novas? Então, nós começamos com o curso de Ciências Teológicas em 2005. Depois veio o jornalismo, que à época era comunicação social, com habilitação em jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas. Eu sou dessa época, acredita? Então, muito boa essa época. Verdade. Hoje nós estamos só com jornalismo. Então, aí eu tenho Ciências Teológicas, que é aquele curso que iniciou a faculdade. Depois veio jornalismo, administração, pedagogia. E mais recentemente, a partir de 2005, nós dobramos a capacidade dos cursos. Aí entramos com direito, psicologia, ciências da religião e ciências contábeis. Hoje nós contamos aí no nosso portfólio 9 cursos de graduação com 100% EAD, que é o curso de teologia, que começa a história da faculdade, mas assim, com vários cursos de pós-graduação também. Também tem a questão da pós-graduação, é importante explicar. Não é só a graduação, né, diretora? Não, é porque o caminho natural da academia é esse, né? Você
começa ali na graduação, mas já vem a necessidade da pós, de outros cursos, e já estamos com o projeto também bem avançado de um mestrado, se Deus quiser, aí coisa já guardadinha para o futuro bem próximo, inclusive. Ah, que legal. Diretora, eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente enaltecer a nossa educação, a educação do Amazonas, e também falar sobre os desafios. Nós estamos vivendo um período de internet, de rede social, em que muitos jovens já não têm mais aquele sonho. Antigamente a gente tinha aquele sonho, quero ser policial, quero me formar em direito, quero ser médica. E hoje em dia as crianças, os adolescentes, claro, não todo mundo, mas uma boa parte já não pensa tanto assim. E nós sabemos que uma graduação, uma pós-graduação, é algo muito importante. Nós não estamos falando só de hoje, nós estamos falando do amanhã, dos próximos anos. Hoje em dia a internet está muito em alta, as redes sociais, mas e amanhã? Então eu gostaria que a diretora, né, pudesse falar um pouquinho sobre essa importância, até mesmo incentivando quem está nos assistindo, que deixou, né, de pensar numa graduação, tem vontade de fazer uma graduação, mas acha que não é mais necessário. Mas é necessário sim, né, diretora? Muito, muito necessário. O lema da faculdade, o slogan da Boas Novas é Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade. Então, o conhecimento, ele sempre vai ser fonte de liberdade, inclusive nos dias que nós estamos vivendo, como você muito bem coloca, que nós concorremos com uma visão de mundo bem diferenciada e a coisa está tão acelerada que realmente quando se pensa em futuro, a gente pensa com algumas assim, o que será? Interrogações, né? Porque hoje a questão da pressa das pessoas, os jovens, com tudo, com o mundo na palma da mão, tudo para eles tem que ser no estilo fast food. E o conhecimento, a formação, a gente sabe que não é por osmose, né? Sim. Receba, não. Tem que ter essa experiência. E a graduação, uma formação continuada, continua sendo essencial na vida de quem quer realmente ter a liberdade para dizer, não, eu quero ser um profissional de excelência, eu quero ser um médico de excelência. A gente sempre parte do princípio, Kelly, de que lá na faculdade a gente trabalha muito com a prática a partir dos primeiros períodos. Então, a teoria caminhando junto com a prática, porque a gente sabe que o mercado ele tem mudado muito, mas o conhecimento da pessoa é algo que a gente sempre brinca com a mãe, olha meu filho, eu vou te dar o conhecimento porque eu sei que é algo que nunca vão tirar de você. Cresci ouvindo isso dos meus pais. E essa é uma verdade que vai continuar, Kelly. Então, a Faculdade Boas Novas, ela tem sido, assim, eu digo, nós temos um público-alvo muito específico também, ali, que é um público cristão, é um público aqui de Manaus. Então, a gente sempre fala muito nessa questão da formação continuada do profissional, sabe? Porque nós, inclusive, a própria mantenedora, ela tem um programa que chama PEC, que é Programa de Educação Cristã Continuada. E a gente sai do âmbito da educação cristã, mas você vem para a educação de um modo geral. Sim. Hoje, o que diferencia o profissional no mercado é exatamente essa formação continuada. Então, nós entendemos que uma digamos que são os desafios enquanto instituição de ensino superior e como gestor de uma instituição, é olhar para essa coisa da rapidez que as pessoas já querem começar um curso, terminar ano que vem, já querem e não querem mais ir para a sala de aula presencial, já querem ir para esse ensino híbrido que nós tivemos que enfrentar, assim, que se antecipou após a pandemia. Então, assim, mas nós, enquanto instituição, sempre vamos defender
a ideia de que a formação, a graduação é essencial para o jornalista, para o médico. E aí, se falar de jornalismo, a gente vai ter uma outra discussão de diplomas e tal, mas nós sempre vamos defender a graduação, a formação, o mestrado, o doutorado e assim. O que vai realmente definir o profissional no mercado é essa formação continuada dele. Então, eu sei que os jovens aí estão bem apressados, querem logo ganhar dinheiro e essas profissões aí como das mídias sociais, influência. Está em alta hoje. Está em alta. Mas nada vai substituir, eu penso, né? Vão haver mudanças, mas a substituição das profissões tradicionais, elas vão continuar assim e as instituições de ensino vão continuar firmes nesse propósito. Com certeza, que continue mesmo. Agora, aproveitar, né, que a senhora falou sobre pandemia, nós sabemos que todo mundo foi muito impactado, a educação foi muito, muito impactada, precisou se adaptar, assim, rapidamente. E como foi para a Faculdade Boas Novas passar por esse período da pandemia e o que ficou de aprendizado também, a gente precisa também falar sobre isso, de aprendizado depois da pandemia, pós-pandemia, o que mudou na faculdade pós-pandemia? Então, isso a gente até, antes de começar o programa, a gente estava ali no esquenta com a professora Liliana, professor Roger. A pandemia, ela, além do absurdo que foi para toda a humanidade, para a sociedade, então foi uma experiência muito triste, mas ela também nos ensinou muito, porque ela antecipou muitas coisas, especialmente no que se refere a tecnologias e a ensino híbrido, ensino virtual, aulas mediadas por tecnologias. Então, a pandemia antecipou isso, que era algo que a gente previa para lá para frente, daqui a 5, 10 anos. E ela trouxe essa... dia 17 de março, né, foi decretado o lockdown e nós tivemos que correr, aprender, reaprender, nos adaptar, né? Que tanto se falou no novo normal, que hoje a gente continua aprendendo ainda, mas para a faculdade, que era e que é ainda uma faculdade pequena em relação a grandes universidades que nós temos, o nosso maior desafio foi o próprio ser humano mesmo, a pessoa do professor para lidar com o ensino virtual, né? Os alunos também, que muitos deles... Você tem uma ideia, Kelly, nós tivemos que, enquanto instituição, emprestar computador para os nossos alunos. Oferecermos cursos ensinando os alunos a entrarem nas plataformas. Tivemos que adquirir sistemas, né, e plataformas educacionais. Então, assim, isso para nós, enquanto instituição de ensino superior, foi algo, apesar de toda a tristeza vivida, mas foi algo positivo, porque antecipou instrumentalizou o professor em algo que ele estava ali confortável e esperando o tempo chegar. Então, foi um desafio muito grande. Nós corremos também, inclusive, para pensar em mais cursos à distância. Estamos com um projeto, hoje nós temos um curso 100% à distância de graduação, mas já trabalhando em outros cursos para um futuro, porque é o caminho da educação, essa hibridez que a gente... É o futuro, isso. É o futuro, então é isso. Daqui a pouquinho, olha, estamos só no primeiro bloco, tá bom? O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. A Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de Faculdade Boas Novas. Diretora-geral da faculdade, Maria José, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos um pouco sobre a sua trajetória, dos cursos oferecidos também pela Faculdade Boas Novas e é impossível a gente não lembrar dos desafios da
das aulas presenciais, né? Nós estamos falando desse momento em que as pessoas querem fazer o seu curso, a sua graduação à distância, não querem mais ficar 4 anos em um curso, preferem algo mais rápido. E eu acredito que seja um dos desafios enfrentados hoje pela faculdade, precisa ser pensado nessa aula, até porque depois da pandemia tudo ficou mais diferente, veio a tecnologia, muitas coisas tiveram que se adaptar. Mas como, né, como gestora, orientar os professores a pensarem nesse quesito de ter uma aula presencial mais interessante para manter o aluno na faculdade? Sim, esse é um desafio constante, Kelly, porque por essa mentalidade hoje, especialmente do jovem que quer tudo mais rápido, e a gente concorre, vamos combinar que a gente concorre com tantos atrativos hoje que está na sala de aula aí no período, sei lá, de 3 horas e meia, 4 horas, realmente é um desafio. E enquanto instituição, o primeiro ponto que nós temos que pensar, e é como nós temos trabalhado na Faculdade Boas Novas, é investir na formação desse professor, porque a qualidade do ensino vai definir também o estímulo a esse aluno estar em sala de aula. Então, hoje, muito se fala e nós trabalhamos com metodologias ativas, que é o ensino mediado por tecnologias, e aí entra as metodologias ativas, elas vão desde a aprendizagem com projetos, com gamificação. Então, hoje, o professor, ele precisa conhecer essas metodologias de ensino para que a sua aula se torne mais atrativa, né? Então, assim, por exemplo, nos cursos mais, digamos, tradicionais, como o curso de Direito, né, administração, a pedagogia não, a pedagogia por si só já é um curso que trabalha com vários tipos de métodos, porque eu estou formando um licenciado. Mas vamos pensar no curso de Direito, por exemplo, onde o meu professor também, claro, são professores mestres, doutores, mas às vezes falta para a maioria desses docentes a formação mais pedagógica, né? As metodologias de ensino, a pedagogia mesmo, a didática. Então, eu convivo com esse tipo de docente. E como é que a instituição trabalha para mudar esse quadro? Investindo na formação desse docente. Mesmo ele passando toda uma graduação em Direito, depois vai para um mestrado, não tendo essa experiência em dar aulas, Sim. Mas na própria instituição nós temos programas de formação continuada desse professor. E graças a Deus, enquanto instituição, hoje nós temos, assim, uma alegria de dizer que os nossos professores são muito bons. Eu digo para eles, né, e repito aqui, eu digo, vocês são os melhores professores de Manaus. Vocês são os melhores e eu tenho muita honra de poder trabalhar com esses docentes. São professores e professoras comprometidas, sabe, com a qualidade do ensino. Então, graças a Deus, a gente tem trabalhado nesse viés. Olha só, os olhinhos ficaram brilhando agora, de orgulho mesmo, deu para sentir. Agora, falando um pouco sobre conflitos, né? Muitas coisas mudam, mas conflitos entre os alunos ali, problemas, né, com os alunos, alguns alunos que não estão se adaptando, isso é normal. E como que a instituição consegue lidar com esses conflitos, ainda mais que nós estamos vivendo um período que se fala muito em saúde mental, em relacionamento interpessoal. Isso. Imagino que a faculdade tenha se preocupado também com esse quesito, né, diretora? Sim, a gente diz que a gente, né, com a vinda do curso de psicologia para o nosso hall de graduação, nós ganhamos muito, porque a gente sempre tem comentado sobre esse adoecimento que a humanidade vive, especialmente após a pandemia. Então, esses conflitos, mas na verdade esses conflitos
eles sempre existiram em sala de aula. E a escola é um espaço plural, é um espaço onde congrega ali pessoas de todos os níveis social, de todo tipo de experiências, né? Personalidades, enfim, tudo. O que a faculdade tem procurado fazer quando nós temos esse tipo de conflito, e a gente enfrenta mesmo, Claro. a gente fica com o olho brilhando, né, de falar da educação, porque nós amamos aquilo que nós fazemos. A gente sempre diz que quando a gente não gosta do que faz, é melhor mudar de profissão. Então, a gente ama aquilo que faz, acredita, e eu vou continuar acreditando que a educação é o maior instrumento de transformação, ela consegue mudar o ser humano, mas esses conflitos, eles são naturais, porque as turmas são compostas de pessoas, e onde o ser humano tiver vai ter problema. A Boas Novas hoje enfrenta, ela investe, nós temos o NAAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Nós temos um profissional só para atender alunos com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamentos, né? Como a gente compartilha com os professores, existem pessoas que às vezes chegam na coordenação do curso e dizem: eu vou trancar porque eu não consigo conviver com algumas pessoas na sala de aula. Então, ali, essas pessoas, esses alunos também, esses acadêmicos, eles são, antes de chegar a trancar ou mudar, eles são encaminhados também ao nosso SPA, que é uma clínica do curso de psicologia, que é o Serviço de Psicologia Aplicada. E ali, hoje nós atendemos, Kelly, mais de 500 pessoas mês, só na nossa clínica ali, porque é de segunda a sábado. E os professores estão se preparando para montarem plantão de 24 horas também, de atendimento psicológico. E a maioria, Kelly, de crianças. A maioria dos nossos atendimentos hoje são de crianças. Então, o SPA tem feito um serviço, prestado um serviço de extrema relevância, tanto para os acadêmicos, quanto para as famílias e também para a comunidade do entorno ali da Faculdade Boas Novas. Então, além do NAAP, nós temos o SPA, nós temos também, Kelly, um NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, onde o nosso aluno do direito, ele não trabalha casos simulados, mas casos reais. Por quê? Porque um núcleo, é uma extensão da Defensoria Pública do Estado, lá na Faculdade Boas Novas. Que legal, já começa a prática. Já a prática. Então, o acadêmico do direito, ele já começa na vara da família ali, fazendo conciliações, porque é um polo da Defensoria Pública. Então, assim, às vezes o aluno também está com problema ali de família, ele já é até encaminhado para o próprio NPJ. Então, são formas da gente trabalhar com esses conflitos. Olha só, então para finalizar a nossa entrevista, falar de novos projetos. Nós estamos no mês de abril, vamos chegar daqui a pouquinho na metade do ano de 2025, mas como estão os projetos ainda para esse ano? Então, nós estamos vivendo, Kelly, eu acho que eu deveria ter começado o programa falando isso, mas são 20 anos da faculdade, nós estamos vivendo o ano 20. Todos os nossos eventos hoje, eles estão voltados para esse momento dos 20 anos da Boas Novas. Nós estamos ali com o curso que é o segundo curso da área de saúde que nós vamos entrar. Vamos autorizar, estávamos só esperando abrir a janela do MEC para poder depositar o nosso projeto do curso de enfermagem. Olha, que é uma novidade, o curso de enfermagem, que é muito bacana. O nosso projeto pedagógico está inovador. Tem uma profissional da nossa Universidade do Estado que está trabalhando nesse projeto muito inovador. Um curso de enfermagem que vai, com certeza, chegar com um diferencial importantíssimo para a nossa cidade.
E a gente também está trabalhando os nossos projetos de mais cursos em EAD e também a médio prazo trazermos um mestrado em educação, também para a nossa cidade, que é tão carente de programas de estrito senso. Verdade, pois é. Verdade. Então, estamos trabalhando nisso. Ai, que legal, Maria José. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Seja sempre muito bem-vinda à Band Amazonas, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela receptividade aqui de toda a equipe e sua. Obrigada mesmo. Então é isso. Até a próxima, viu? Até lá. Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. E é claro que eu já vou pedindo para você acessar o nosso YouTube, o YouTube da Band. Lá você tem acesso às reportagens da nossa programação e tem acesso também aos programas. Você que está assistindo esse programa, quer compartilhar com alguém está interessado em fazer uma graduação, então aproveita, vai lá, compartilha essa entrevista no YouTube, deixa o seu like e o seu comentário para a gente conhecer você também, tá bom? Aproveita, acessa as redes sociais da Band Amazonas, @Band Amazonas, o meu Instagram, @KellyAbreu_, também passou aí o Instagram da faculdade, você também pode acompanhar as novidades também pelo Instagram. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana, até sábado que vem. Tchau, tchau!